Meu Betis Aposta. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quarta-feira, dia 19/10, com a Liga da Ucrânia, onde temos a equipe do Shakhtar Donetsk enfrentando a equipe do Kolos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kolos, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Shakhtar Donetsk é a segunda colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Kolos é a quarta colocada com 11 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Copa da Alemanha, temos a equipe do Hannover enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hannover, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, no seu campeonato, a equipe do Hannover da segunda divisão é a quinta colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Borussia Dortmund no campeonato alemão é a oitava colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Borussia Dortmund para vencer. Na Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Cádiz enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, ela perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Cádiz é a 19ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Betis é a quarta colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Real Betis para vencer. Copa da Escócia, temos a equipe do Montreal enfrentando a equipe do Celtic. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Montreal, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela perdeu 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: fora ou acima de 2,5. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Mallorca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Real Sociedade é a quinta colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mallorca é a 12ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto: casa, Real Sociedade para vencer. Copa da Áustria, temos a equipe do Admira enfrentando a equipe do Red Bull Salzburgo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Admira, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela empatou 2 e venceu 3. No atual campeonato, a equipe do Admira da segunda divisão é a sexta colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Salzburgo da primeira divisão da Áustria é a primeira colocada com 29 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Bradford enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bradford, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela venceu todas suas 5 partidas.
No atual momento, a equipe do Bradford é a nona colocada, com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Chelsea é a quarta colocada, com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Chelsea para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do West Ham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Liverpool é a oitava colocada, com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do West Ham é a 12ª colocada, com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Liverpool para vencer. Liga da Suíça, temos a equipe do Lugano enfrentando a equipe do Young Boys. Dos últimos 5 jogos disputando pela equipe do Lugano, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Lugano é a quinta colocada, com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Young Boys é a primeira colocada, com 24 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Young Boys para vencer. Copa da Alemanha, temos a equipe do Augsburg enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburg, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Augsburg é a 12ª colocada, com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bayern de Munique é a segunda colocada, com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Clube Brugge enfrentando a equipe do Twente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Twente, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Clube Brugge é a terceira colocada, com 25 pontos ganhos, enquanto a equipe do Twente é a 10ª colocada, com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. A Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Elche enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Elche, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Elche é a 20ª colocada, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Madrid é a primeira colocada, com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Real Madrid para vencer. Copa da Escócia, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Dundee. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dundee, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Tottenham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Manchester United é a quinta colocada, com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tottenham é a terceira colocada, com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora.
Copa do Brasil, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Corinthians. O último confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 0-0. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela também empatou 2 e venceu 3. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Lugano versus Young Boys, fora. Young Boys para vencer. Admira versus Red Bull Salzburgo, acima de 2,5. Montreal versus Celtic, acima de 2,5. Rangers versus Durham, acima de 2,5. Bradford versus Chelsea, fora. Chelsea para vencer. Elche versus Real Madrid, fora. Real Madrid para vencer. Real Sociedade versus Mallorca, casa. Real Sociedade para vencer. Flamengo versus Corinthians, casa. Flamengo para vencer. Liverpool versus West Ham, casa. Liverpool para vencer. Cardiff versus Real Betis, fora. Real Betis para vencer.